Eu sei, revisar é a parte mais difícil na hora de estudar para concurso. Mas você sabia que é também a parte que mais importa na hora de memorizar conteúdo? Pois não tema! Hoje você vai aprender o método mais simples e eficaz que existe para revisar. E eu prometo que qualquer um consegue executar sem problema e ainda garanto que é muito divertido. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Caires, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para te ensinar a ser aprovado em concurso público. Antes da gente começar, se lembra de se inscrever aqui no canal para acompanhar nossas aulas e se você quiser conteúdo diário, vai lá no nosso Instagram, @só-sei-passar, beleza? Então vamos lá. O que você vai aprender hoje? Hoje você vai aprender a revisão perfeita em 3 partes nessa aula. Primeira, por que é tão difícil revisar. Você vai entender por que é tão difícil manter uma regularidade na revisão dos estudos. Depois, você vai ter que entender como funciona a nossa memorização. Sem isso, você não vai entender por que é tão importante revisar. E por último, você vai aprender a famosa revisão automática do método Só Sei Passar. É a única assim. É a revisão que você consegue fazer e é a revisão, meu irmão, que eu não conheço ferramenta melhor para memorizar, tá bom? Então vamos lá. Começando. Por que é tão difícil revisar? Cara, a primeira coisa é que nós somos, ser humano é movido à novidade. A grande maioria das pessoas curte pequenas novidades. Não precisa ser aquela pessoa fanática por novidade, coisa nova todo dia que não aguenta a rotina. Tem muita gente que gosta de rotina e tal. Mas você tem dentro de você uma vontade de aprender. Isso está dentro de todos nós. Então, uma vez que você passou num assunto, voltar naquele assunto, ainda que você não tenha aprendido, fica na sua cabeça que você já passou por ele na novidade, então fica maçante. Então, é muito difícil revisar por causa disso, entendeu? Porque seu cérebro tende a achar naturalmente que ficar voltando na mesma coisa é monótono. Então, é difícil revisar porque repetição é tédio, tá? É tedioso. Você ficar voltando, é muito mais fácil ir para frente, sair. E outra, quando você está avançando na matéria, você fica com aquele sentimento de que está cumprindo, de que está avançando, de estar cumprindo o seu dever, mas a revisão é muito mais importante do que ficar avançando sem aprender. Apesar do seu cérebro te enganar, achar que é melhor você sair indo para frente que nem um louco. Ainda tem outro fator, que é a sobrecarga igual ansiedade igual fuga, ou a famosa procrastinação. Mas como assim sobrecarga? Todo método de revisão, você já põe na sua cabeça, você tem que aprender, aí você ainda tem que ficar voltando, e aí o cara fala para você voltar no dia seguinte, daqui 5 dias, daqui 1 semana, e aquilo começa a se acumular. Então, quando você imagina, nem vai ser tão difícil, mas na sua cabeça, aquilo é uma sobrecarga. Cara, eu já tenho que estudar isso tudo, eu tenho que ficar revisando. Vira um emaranhado que começa a te dar ansiedade. Essa sobrecarga começa a te dar ansiedade, e essa ansiedade é o primeiro passo para fuga, ou seja, procrastinar. Então você, depois eu reviso, final de semana eu reviso. Você começa a empurrar a revisão para frente. Isso quando você não começa a parar de estudar. Quando você pensa demais na revisão, ela começa a te deixar tão ansioso que você nem revisa e nem quer avançar no conteúdo, porque você fica naquela sinuca de bico. Se você avançar, tem mais coisa para revisar. Então, tudo isso internamente, às vezes você nem percebe. Então, se você não estiver revisando, dá uma paradinha, vê se isso está acontecendo com você. Provavelmente é, tá bom? Então vamos lá. A segunda etapa da aula é como funciona a nossa memorização. O nosso cérebro tem basicamente 2 formas de memorizar. Uma é pela emoção. Então, lembra, todas essas propagandas, elas tentam ativar a sua emoção. Você vê aquela propaganda bacana da Coca-Cola, todo mundo amigo. Então, uma propaganda de medo, propaganda de remédio usa muito medo. Se você não usar isso aqui, isso vai acontecer com você. Quando você está num estado emocional e vê uma informação, aquilo tende a se cristalizar na sua memória. Então, olha só, o ápice disso é o trauma. Quando você passa por uma situação muito estressante, muito ruim, e aquilo não sai da sua cabeça, não sai por causa disso, porque é uma emoção muito forte ao mesmo tempo que você pegou uma informação, aquilo vira um trauma, aquela memória não passa mais, não sai mais da sua cabeça, tá? Isso aí é o ápice dessa memorização por emoção. É óbvio que você não vai conseguir isso com um concurso público. Sentar e estudar não é um ato emocionante. Mas sabe quando é que você nunca mais esquece uma questão, um tema? Quando você erra. Cara, quando você erra uma coisa ali na prova e você vê aquilo te dá uma raiva, por exemplo, você, meu Deus, eu sabia, ou então, enfim. Quando tem uma mistura de emoção ali, aquele conteúdo não sai mais da tua cabeça, entendeu? Não é isso aqui que a gente vai buscar nessa aula, tá? Nas revisões a gente não vai buscar nada emocional, porque não tem como, simplesmente não faz sentido. A outra maneira de você memorizar é através da boa e velha repetição. Basicamente decorar música, você fica ouvindo ela várias vezes, repetindo, vai tentando cantar, até cada parte que você vai cantando vai se acumulando, pronto, você aprendeu a cantar a música. É que nem andar de bicicleta. Você anda de bicicleta tantas vezes que aquilo entra dentro de você e você nunca mais esquece. Agora, quem já foi muito bom em alguma coisa vai lembrar que existe uma memorização, a memorização por repetição tem limite. Então, por exemplo, suponha que você é muito bom em algum esporte. Quem é muito bom em algum esporte é porque treinou, e aí o bicho fica automático, fica
tudo dentro dele, toda a informação fica dentro dele. Mas ele sabe que se ele parar de treinar, um pedacinho ele perde. Mesma coisa nos estudos, mesma coisa. Se você ficar repetindo seus estudos, aprendendo, fazendo exercício, revisando, aprendendo, fazendo exercício, revisando, aprendendo, várias vezes até a sua prova, quanto mais você repetir, mais você aprende. Agora, se você parar de estudar, uma parte você nunca vai esquecer, aquilo vai ficar dentro de você. Agora a outra não. Esse tá no auge, igual ser bom em algum esporte, é isso que a gente quer pra nossa prova. A gente quer memorizar esse pedação e esse perfeito aqui é tipo o decoreba, esse extrazinho é o decoreba que você vai chegar na prova voando. Não vai ser o tema dessa aula, a gente tem isso dentro do curso, tem outros vídeos aqui no YouTube que até falam disso, da teoria do balde, mas aqui a gente vai mostrar pra você como a nossa revisão por repetição vai fazer você decorar o grosso da matéria, ser mais consistente de ser aprovado, beleza? Para você entender por que essa repetição funciona, você tem que entender a curva de esquecimento. Ela é uma imagem muito clássica. Vamos lá. Na curva de esquecimento é o seguinte. Isso aqui, ó, é o seu aprendizado, certo? Então, se você usar uma ferramenta ativa, tá? De tudo que te ensinaram, você vai parar aqui entre 75% e 80%. Se você ficar lendo, seu aprendizado, ó, é 10%. É daqui que você vai começar a esquecer. Sente o drama. Olha aqui. Lendo, resumo, meu Deus, você fica aqui, ó. Então, fazendo questão não, você começa daqui. Beleza. 10 minutos depois, olha quanto você já esqueceu. Com 10 minutos, você já esqueceu praticamente metade. As pessoas que te ensinam a fazer essa revisão escalada, eles tentam reproduzir isso aqui, mas, cara, é quase que humanamente impossível ser tão metódico, ter tanto saco, ter tanta paciência para conseguir fazer isso aqui. Olha o que ele propõe. Você aprende aqui. Algumas horas depois, você já revisa para aumentar o seu conhecimento. Tá vendo? Show. Aí ele começa a cair. Aí, ó, quando chega aqui, ele pede para você revisar depois. Tá vendo? Aí cada vez que você vai revisando, você sobe de novo. Aí você começa a esquecer. Aí ele pede depois. Então aqui, ó, ele pede para você revisar horas depois, 24 horas depois, uma semana depois, um mês depois. Meu irmão, ninguém consegue seguir isso aqui. Me desculpa, muito lindo na teoria, na prática não funciona. Simplesmente não funciona. Seria maravilhoso se você fosse um robô, sentasse, mas aí você também não procrastinaria, você não gastaria, o seu foco seria o tempo todo ali, você não ia viajar durante o dia, você não ia vacilar, você não é um robô. Você tem que trabalhar com a realidade, tá? Essa é a famosa curva do esquecimento. E ela é impossível de seguir assim, mas tem uma maneira que a gente tem aqui no Só Sei Passar, você vai aprender agora. Como é que você faz isso, tá? Como é que você consegue manter seu aprendizado lá em cima sem ter essa maluquice aqui. Agora vamos lá, se você está gostando dessa aula, para aí um segundo, em retribuição ao meu esforço aqui por vocês, deixa um like aqui, tá? Isso ajuda muito o nosso canal, me ajuda a manter essas aulas para vocês, beleza? E nessa relação de reciprocidade eu peço a vocês que valorizem meu trabalho junto a vocês. Show de bola? Muito obrigado e vamos nessa. Como é que funciona agora na prática a revisão automática? Primeira coisa, para você conseguir fazer a redução automática, você não pode estudar uma matéria por dia, tá? Tem gente até que fala uma matéria por semana, a pessoa passa a semana inteira vendo a mesma matéria. Por exemplo, cara, segunda-feira, vou estudar segunda-feira, vou passar a segunda-feira inteira estudando português. Não faça. Tem outros vídeos aqui onde eu mostro que isso é absolutamente inútil, você vai jogar seu tempo fora, não funciona nem para você aprender e muito menos para você revisar. Então não pode ser assim, você tem que divida seus estudos em blocos de 1 hora. Por que de 1 hora? Então, suponha que você vai estudar 4 horas hoje. Então, você estuda português, administrativo, constitucional, contabilidade, entendeu? Você vai estar no ápice do seu aprendizado e você vai entender por que a revisão automática acontece muito facilmente se você fizer isso aqui. E na prática, como é que vai funcionar? Você vai utilizar os primeiros 10 minutos dessa hora aí para revisar o que viu no último encontro. Ou seja, eu não falei que você vai estudar português, constitucional, administrativo, contabilidade na segunda? Aí você vai ter suas matérias na terça, lá, tá? Próxima vez, aí vamos usar constitucional. Você estudou constitucional segunda-feira, 9 da manhã. Vamos supor que a próxima vez que você vai encontrar constitucional é quarta-feira, 2 horas da tarde. Quando chegar nessa quarta-feira, 2 horas da tarde, na hora que você começar esse seu bloco aqui de 1 hora, você vai pegar os primeiros 10 minutos e vai revisar o que você viu na última vez, ou seja, na segunda. Então você vai pegar aqueles 10 minutinhos e vai dar, não faz mais que isso, porque senão você não vai avançar na matéria, não faz menos, porque senão não adianta. Então você pega aqueles primeiros 10 minutos e revisa, ok? Agora, o que é que você vai revisar nesses 10 primeiros minutos? A melhor coisa, e aí vem o estudo por questões, que eu ensino tanto aqui, é muito mais eficiente, porque, por exemplo, você pode olhar resumos. Cara, só que você fez resumo te atrapalhou já, você não era para ter feito resumo lá. O resumo aqui é leitura, então lembra que você vai aprender só 10% desse tanto. Uma coisa ruim leva a outra coisa ruim, que leva a outra coisa ruim. Se você fez questões, se toda sessão de estudo sua, você fizer questão, na próxima sessão você tem o que revisar. O que você faz? Refaça as questões que errou
ou teve dúvida. Então, se você acertou, mas acertou meio no chute, você marca um asterisco. Se você errou, beleza, já tá lá. Se isso for organizadinho, se você anotar, né, se você deixar separado lá as questões que você fez, as questões que você errou, você teve dúvida, você pega esses 10 minutos e refaz. Vai ser desafiador, porque é uma coisa que você claramente não aprendeu, porque você errou aquela questão. Ela vai te lembrar, tu já vai lembrar, cara, eu já errei essa questão, tá recente. Meu irmão, é revisar assim, é o ápice, isso aqui é o fino do fino da revisão. Se você fizer isso aqui, isso vai ser aprovado. O que a gente tem lá no curso que eu ensino dentro da aprovação acelerada, que você pode fazer aqui também, é o estudo teleguiado. Ou seja, cada vez que você fizer questões, você não vai ter esses erros. Se você fizer uma revisão e errar de novo, você vai criando cadernos de erro, tá? Isso é o estudo teleguiado. Você cria caderno de erro da primeira vez que você faz, você cria caderno de erro da segunda vez que você faz, porque aquilo vai te mostrando, por isso que é teleguiado. Você vai ali, ó, só no certo, só no que você errou, só no que você não aprendeu. Você não fica gastando seu tempo respondendo a mesma questão que você já sabe 20 vezes. Isso é muito comum, porque tem muita questão de concurso. Às vezes você fica batendo o mesmo tema ali, pô, isso aqui eu já sei. Entendeu? Isso aqui não. Que te mostra, ó, isso aqui você não aprendeu, essa questão você não acerta. Então vai só teleguiado. Meu irmão, faça isso aqui. Você vai ver seu estudo, ó, indo para outro nível. Então é isso, galera. Não tem mágica. Essa aqui, experimente, eu te convido a experimentar. Você não vai achar uma revisão mais eficiente, mais fácil de fazer, mais divertida do que essa. Isso aqui é assim, diferencial. E é fácil de fazer, muito fácil. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje da revisão automática. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!